Bom, boa tarde a todas e todos. É um prazer aqui encontrar cada um de vocês para esse início de abertura aqui das conferências Wittgenstein desse ano 2021. Nós organizamos os eventos pensando também em fazer memória, né, também ao centenário de publicação do Tractatus Lógico-Filosófico. E o objetivo aqui das conferências é expressar um pouco a própria dinâmica das contribuições do Wittgenstein a vários campos de pesquisa, como a ética, a antropologia, a música, as artes, a ciência, a lógica, enfim, dando um enfoque, né, extremamente amplo e contando também com a contribuição de enfim, pesquisadores e pessoas que estão próximas aqui ao grupo de pesquisa Wittgenstein e, enfim, que têm participado nos últimos tempos daquilo que, enfim, são as contribuições e o próprio pensamento do Wittgenstein. Antes, de fato, de passar a palavra para a nossa primeira conferência, gostaria apenas de fazer menção aqui e agradecer, né, a presença de todas e de todos, né, de forma muito particular a quem vai proferir aqui a palestra nos próximos eventos, o professor Daniel Abech, da PUC do Paraná, a professora doutora Cristina Bosso, que tem participado aqui muito das nossas atividades da Universidade Nacional de Tucumã, o professor doutor Edmar Brígido, da Unicuritiba e da Faculdade Vicentina, o professor doutor Leandro Costa, da Unespar, enfim, e todos os demais colegas aqui da graduação e pós-graduação que têm participado, estão participando aqui deste início do ciclo de conferências. Então, agradecer, acho que é a palavra mais adequada nesse momento. E nessa primeira conferência, nós vamos contar aqui com a presença, enfim, né, o Bortolo, nosso colega e mentor aqui de longa data, vai proferir a primeira fala, intitulada Wittgenstein e o Místico. O professor Bortolo é professor da casa há mais de 3 décadas, né, foi meu orientador do mestrado, orientador do Leandro, do Edmar, do Daniel, de doutoramento. Então, é alguém que fez e iniciou aqui todas as interlocuções do Wittgenstein e, sem dúvida, a gente deve muito tanto a sua pesquisa quanto a reflexão que ele desenvolveu, né, em toda a sua caminhada, em todo o seu, né, em toda a sua vida acadêmica. Então, não seria menos oportuno que o professor Dr. Bortolo Vale, abrisse aqui o ciclo de conferências e também aqui nos apresentasse um pouco dessa vasta expressividade que é o pensamento do Wittgenstein. Então, professor Bortolo, muito obrigado não apenas pela presença, porque nós organizamos juntos, né, as atividades, mas dizer que é sempre uma alegria muito particular em poder ouvi-lo e também, enfim, poder aqui partilhar aqui com os colegas um pouco das suas impressões e das suas reflexões a partir do pensamento do Wittgenstein. Boa tarde a todos, a todas, né? Ainda não consigo trabalhar com esta neutralidade das coisas, né? Não iria aqui falar todos e todas, né? Mas, todos e todas é para mim uma alegria, uma satisfação, né? Estar aqui junto com vocês, mais do que tudo, junto com amigos, né? Agradeço especificamente ao professor Léo, que não só meu colega, mas meu amigo, né? Uma pessoa a quem tenho um carinho muito especial. E vejo também aqui rostos amigos, né? O professor Daniel, a professora Cristina, o professor Edmar, o professor Leandro, né? Os colegas, os alunos. Eu talvez não tenha contato com todos pessoalmente, mas também vejo aqui outras participações dos colegas da Argentina, né? Então, é uma alegria, uma satisfação, e fico muito impressionado, né? Se nós não tivéssemos Covid, que é uma coisa extremamente ruim, nós não teríamos essa oportunidade de reunir pessoas de lugares tão diversos, né?
em lugares tão diferentes, não só do Brasil, como também dos irmãos argentinos, né? Então, há certos benefícios que nascem também desse caos, né? Que é o caos da Covid e tudo isso que está acontecendo conosco nesses últimos 2 anos, nesse último ano principalmente. Tá? E que bom que nós estamos aqui para poder, de alguma forma, fazer memória a esse centenário de publicação desta obra, que de alguma forma nos irmana, né? Nos une. Penso que todos nós temos uma espécie de relação, se não de uma relação afetiva, pelo menos uma relação acadêmica com Wittgenstein. E certamente o nome da obra, ou a obra que mais nos impactou, que primeiro nos impactou, foi, sem dúvida alguma, o Tractatus Lógico-Filosófico. Obra que agora completa 100 anos de publicação. Poder, de alguma forma, conversar sobre ela também significa, de alguma maneira, ver os próprios movimentos de uma construção crítica que foi sendo feita da obra. Né? Desde que Wittgenstein publicou, os aportes teóricos de vários estudiosos foram não só esclarecendo a obra, porque todos temos convicção de uma espécie de hermetismo que toma conta dela, não é? Então, tivemos, nesses 100 anos, a ajuda de muitos pesquisadores que foram paulatinamente abrindo esta obra para a compreensão e, ao mesmo tempo, tivemos a capacidade ou a possibilidade de recriar a própria obra. Não sei se Wittgenstein estaria de acordo com esta multiplicidade de interpretações que foram dadas à obra dele. Né? Se nós nos recordamos pelas referências biográficas, tratava de uma pessoa de uma personalidade bastante difícil, né? E que certamente não iria gostar de algumas questões ou alguns tipos de leitura que se fazem da obra. Né? Mas também podemos nos perguntar qual é a maneira correta de se ler esta obra. Há uma poetisa paranaense aqui na minha terra, na nossa terra, né? Chamada Helena Collodi, que numa poesia, num haikai dela, diz: palavras são pássaros, soltas, voam, não nos pertencem mais. Né? Então, evidentemente, há uma ortodoxia, há uma tentativa de se ler o Wittgenstein numa espécie de ortodoxia, aqueles que buscam ser fiéis a uma possível maneira como Wittgenstein queria apresentar o Tractatus, mas há também um liberalismo que beira, às vezes, ao exótico, né? No que diz respeito a certas leituras que se fazem de Wittgenstein. Então, essas leituras de natureza exótica, né? Elas colocam, talvez, coisas no Wittgenstein que o próprio Wittgenstein não suportaria. Enfim, é uma obra que tem sido recriada a cada instante, a cada nova produção. Esta obra vai sendo recriada e nós, de alguma forma, também podemos fazer isso. Né? Estamos contribuindo para essa recriação. Eu não tenho muito apreço por esta ideia de que surja um historiador, um filósofo que diga: eu domino a forma correta de se ler Wittgenstein. Né? Acredito que isso o próprio autor recusaria como uma pretensão de pesquisa. Tá? Bem, eu devo dizer a vocês que entrei em contato com esta obra no final dos anos 80, né? 1988, 1989, eu me preparava para fazer o mestrado
E, de alguma forma, me caiu nas mãos o Tractatus, e eu li uma vez, e eu confesso para vocês que eu não entendi absolutamente nada do que estava escrito no Tractatus, né? Wittgenstein era um autor desconhecido no Brasil no final da década de 80. Era desconhecido, completamente desconhecido. Talvez 3 ou 4 pessoas tivessem produzido algum tipo de estudo sobre ele, mas ele era completamente desconhecido. As universidades não ensinavam Wittgenstein, né? Os cursos de filosofia paravam, né, numa reflexão mais de caráter marxista, tomava mais a filosofia francesa, alguma coisa nesse sentido, mas não se estudava de forma alguma, não se apresentava o pensamento de Wittgenstein, a não ser em pouquíssimos centros de estudo, né, talvez a USP ou a Universidade de Campinas, né? E um ou outro estudo aqui e ali. E eu, então, pretendendo fazer o estudo de mestrado, naquela época no Brasil, o mestrado durava mais ou menos uns 4 anos, né? Era o tempo para fazer um mestrado, o doutorado a perder de vista, né? E eu, então, a princípio, quis, de alguma forma, estudar o Tractatus. Li o Tractatus, não entendi a primeira vez, tampouco a segunda, tampouco a terceira, a quarta, a quinta, né? E não posso dizer que entendo o Tractatus ainda hoje, depois de ler o Tractatus quase que durante esses anos todos. Mas eu devo dizer que quando eu cheguei ao final do Tractatus, na proposição 5, 6 e 7, eu fiquei vivamente interessado. E principalmente porque lá, bem no finalzinho dele, apareciam umas coisas que me custaram, né, para elaborar uma espécie de compreensão. E justamente as coisas que estavam no final do Tractatus eram justamente as coisas que diziam respeito àquilo que podia falar, que não podia falar, não é? E, de alguma maneira, aquela expressão que me impactou bastante, o mundo visto subespécie eternit, né? Uma expressão latina, né? E mais, um pouquinho depois, existe o místico, o inefável, aquilo que não se pode dizer, né? E aí, então, aquele final, aquele grande final da obra, é aquilo que nós podemos falar, devemos falar claramente, e daquilo que nós não podemos falar, é melhor calar-se. Bom, este final da obra, mesmo não entendendo a obra, me impactou significativamente. Tá? Fiquei impressionado com o modo como essa expressão, existe o místico, o inefável, né? Como ela foi apresentada numa obra que tinha todo um caráter de natureza, toda uma construção lógica, e termina desta forma. E esse impacto das últimas referências, das últimas citações, os aforismas finais do Tractatus, me motivaram significativamente. Bom, eu devo dizer a vocês que eu não assumi a tarefa de fazer um mestrado naquela época, né, em Wittgenstein, no Tractatus, não, mesmo porque nos centros nos quais nós podíamos estudar, e aí era a PUC de São Paulo ou a USP, né, não tinha gente que orientasse isto, não havia orientador para esse tipo de assunto, né? Então, eu desisti da ideia de estudar Wittgenstein, fui estudar uma outra coisa, fui me dedicar aí à questão da ciência, o Karl Popper, o Thomas Kuhn, evidentemente, mas nunca, de forma alguma, esse impacto causado pelo Tractatus e por suas partes finais me abandonaram, né? Eu devo dizer que sempre eu retorno a estas questões postuladas e apresentadas no final do Tractatus lógico-filosófico. Principalmente este enunciado, que é justamente a questão do enunciado do místico, da existência do místico. Há o místico, né? Das Mystik, né? Esta questão, ela me impactou profundamente.
Bom, quando, por ocasião do doutorado, então, eu resolvi enfrentar esta questão. Não, agora eu vou tomar coragem e vou fazer um estudo sobre os tratados. Eu confesso, né, que fui com a cara e coragem. Nós também não tínhamos orientadores na PUC de São Paulo. Havia o professor Lafayette de Moraes, que era um lógico, estudava lógica, né, mas ele não tinha um estudo específico sobre o Wittgenstein. Mas ele se prontificou em me ajudar, e lá fui eu estudar esta obra e este autor. Acabei, de alguma forma, me encantando ainda mais por esta obra e por este autor. Evidentemente que no estudo eu fui descobrindo as investigações e, rapidamente, eu fui quase que abandonando o Tractatus para ir me preocupar, evidentemente, com investigações filosóficas, que era mais palatável, se apresentava de uma forma bem mais eu vou usar aqui uma expressão, bem mais fácil, né? Era mais fácil saber o que está sendo dito do que ter que usar praticamente um vocabulário para decifrar todas as questões que estavam postas no Tractatus, né? E aí havia uma discussão sobre se havia duas filosofias, uma filosofia, e aí trabalhei justamente a ideia de que, né, nós tínhamos uma única filosofia no Wittgenstein, com dois tempos específicos. No entanto, a questão do místico, ela sempre esteve presente nas minhas reflexões. E eu me impressionei, não sei, porque quando escolheu o tema para minha fala, eu não estava presente, e o professor Léo indicou, então, depois, fiquei até bastante contente que ele tivesse indicado justamente esta particularidade do Tractatus, para eu poder estar conversar com vocês nesta oportunidade. Tá? Bem, vou tentar aqui retomar algumas posições já muito conhecidas de todos nós a respeito desta presença do místico no Tractatus de Wittgenstein. Não esperem que eu faça aqui que eu traga nenhuma novidade, evidentemente, mas que eu retome e recomponha um modo de ler o místico segundo a maneira como eu fui compreendendo com o passar do tempo, né? Eu devo levar em consideração que muito me ajudou a leitura ou a compreensão do místico lendo outras referências que eram apresentadas como um suporte para o místico, principalmente autores como Kierkegaard e como, fundamentalmente, Tolstói, Leon Tolstói, né? Esses autores, eles foram decisivos para que eu tivesse, de alguma forma, um melhor contato com esta obra. E esse tema do místico do Wittgenstein. E quanto mais adentrava, por exemplo, na literatura de Tolstói, né? E Tolstói influenciou definitivamente o Wittgenstein, todos nós sabemos daquele episódio, daquele evento, né? Que ele entra numa certa loja e encontra um livro, né? E este livro é o livro de Tolstói, Os Evangelhos de Tolstói, e ele diz, né, que foi o livro que lhe salvou a vida. Né? Esta obra de Tolstói marcou definitivamente o caráter wittgensteiniano, e me parece que esta parte final da obra wittgensteiniana recolha, evidentemente, a contribuição de Tolstói, né, na questão do místico. Principalmente numa referência trabalhada por Tolstói nos Evangelhos, quando ele faz uma indicação de como os primeiros cristãos se reconheciam. Ele vai lá e recolhe um texto de Atos dos Apóstolos, né, onde está escrito que os primeiros cristãos, ao se apresentarem, diziam: vede como se ama. Né? Eles não dizem que se amam, mas você pode ver
que eles têm uma certa especificidade na maneira de se comportar, né? Então, aquilo que eu consegui reunir a respeito do místico do Wittgenstein, né, ele tem muito de uma construção pessoal. Talvez alguns podem não gostar do modo como eu entendo isso. Para não me perder muito, eu vou fazer aqui uma leitura, né, pausada, de alguns aspectos que eu fui assinalando, certo? E depois nós podemos conversar sobre. A intenção, me parece, dessas conferências, desse ciclo de conferência, é justamente que nós possamos, ao término, conversar sobre estas questões, né? Vejam, mais um esclarecimento. Eu imagino que só podemos entender o místico em Wittgenstein se nós prescrutarmos, se nós entendermos qual é a pretensão da filosofia em toda a sua tradição ocidental. O que faz a filosofia, ou o que fez a filosofia? A filosofia, de alguma forma, abandona, a partir de Platão, né, ou relega a um segundo plano este mundo das coisas materiais, e vai se preocupar, evidentemente, com os elementos constantes numa especificação metafísica, né? O mundo das ideias. Se tornou um padrão, portanto, que o pensamento bom, que o pensamento significativo fosse, de fato, o pensamento preocupado em desvendar os mistérios e os segredos destas coisas que estão para além do físico. Elementos estes que nós já encontrávamos lá na filosofia pitagórica, na estrutura órfica do mundo, elementos como imortalidade, elemento como alma, né? Estas questões todas foram, de fato, o mote principal da filosofia. Foi para onde a filosofia se voltou. A filosofia construiu o seu império, construiu a sua estrutura, construiu a sua riqueza em cima deste objetivo, tentar, de alguma forma, esclarecer, dizer isto que não se apresentava como possibilidade de ser dito. A filosofia, portanto, construiu um castelo imenso, né, sobre estas realidades que não podiam ser ditas. O mundo das ideias, por exemplo, de Platão, né? E aí nós podemos entrar no próprio cristianismo, né? E aí ver também que nós, em todo o pensamento cristão, patrístico e escolástico, nós acabamos sabendo muito mais das coisas do céu do que propriamente das coisas da terra. Nós nos tornamos peritos em metafísicas do céu, né? Em saber que no céu tem tal departamento, tal anjo, tal, né? E praticamente não sabíamos nada da terra, não sabíamos nada das coisas que nos circundavam. Não foi diferente com a filosofia moderna, né? Quando Descartes, por exemplo, postula a existência do cogito, veja todo o trabalho que nós fizemos para poder conhecer o cogito, né? Que coisa é este cogito? Se nós levarmos aí para as filosofias, por exemplo, de Leibniz, de Spinoza, né? As estruturas metafísicas que se criaram sobre tudo isto são extremamente significativas. Então, a filosofia se tornou especialista em determinar os contornos destas coisas que não são coisas palpáveis, que não são coisas que fazem parte do mundo. A boa filosofia, historicamente falando, e não sei se vocês concordam comigo, mas ela construiu um castelo, e aí eu uso, né, uma aproximação com o Wittgenstein, castelo de cartas no ar, né? Tornamos-nos especialistas sobre o que está fora do mundo. E
sabíamos muitíssimo pouco do que estava no mundo. Aliás, não é que não sabíamos o que estava no mundo. Pelo contrário, nós relegávamos as coisas que estavam no mundo a uma só menos importância. Quer dizer, isso não conta, né? Isso não traduz a essência de um conhecimento significativo a respeito da realidade. Nós temos que nos preocupar, sim, com essas coisas eternas, essas coisas de valor, essas coisas do bem, essas coisas da religião, e assim sucessivamente. Vejam que, desculpe, a civilização ocidental é uma civilização que sabe mais do que está fora do mundo do que propriamente daquilo que está dentro do mundo. Nos tornamos especialistas, né, na metafísica. Certo? E nós não só postulamos estas realidades metafísicas, mas o que é pior, nós resolvemos falar delas e escrever sobre elas. E dar um tratamento a estas coisas. Talvez aqui resida o grande problema. Nós falarmos, evidentemente, de uma coisa, né? E aí tomarmos, inclusive, assumir uma autoridade para falar de alguma realidade que não está junto conosco, mas está fora. Né? Olha o drama da construção da metafísica no Ocidente. Né? Muito bem. Se nós levarmos isso em consideração, nós vamos ter que pensar que a função última de Wittgenstein, ou que a pretensão última de Wittgenstein no Tractatus, fosse a de pensar o próprio estatuto da filosofia. Que queria o Wittgenstein? Talvez o Wittgenstein não estivesse tão interessado em ficar fazendo uma reflexão a respeito das coisas que existem no mundo, ou das coisas que não existem no mundo, mas, assim, qual é a intenção, qual é a possibilidade do filósofo e da filosofia? Recordem-se que numa passagem de Cultura e Valor, ele diz que os filósofos deveriam se saudar com a seguinte expressão: devagar, devagar, concordam? Vamos devagar com isto, que cabe à filosofia e que cabe ao filósofo fazer. Penso que, ao término do Tractatus, se nos apresenta impactantemente a condição de impossibilidade da filosofia. Me parece que o que Wittgenstein conclui ao término do seu trabalho é justamente isso, né? Reconhecer uma condição de impossibilidade da filosofia. Impossibilidade por quê? Porque das coisas que podem ser ditas, das coisas que nós podemos falar, se encarrega justamente um tipo de linguagem que é a linguagem científica. Que tem o filósofo a dizer a respeito do mundo? Que sabemos nós a respeito da filosofia? Né? Eu me recordo que, numa das ocasiões da minha formação, tive a oportunidade de assistir uma palestra do grande filósofo argentino Mário Bunge, o professor Mário Bunge. Ele fez uma palestra nas dependências da Folha de São Paulo, e ele dizia o seguinte: eu saí da palestra muito deprimido, essa foi a expressão, porque ele disse que nós, filósofos, nos metemos a falar, por exemplo, de física, de química, de biologia, e nós não temos formação em química, física, biologia. Bom, que os biólogos falem, que os químicos falem, que os físicos falem, né? Que tem um filósofo falar a respeito do mundo. Bom, então, o filósofo recua e vai tentar falar do quê? Vai tentar falar dessas coisas que não podem ser ditas. Que é o empreendimento da própria metafísica ao longo do tempo. Né? Santo Agostinho sabia tanto de Deus, Santo Tomás sabia tanto de Deus, né? Descartes sabia tanto do cogito, né? E
e tantas outras coisas, não só sabiam, como também colocavam lá no papel e nós líamos estas coisas a respeito dessas realidades que não podiam ser ditas. Ora, qual é a pretensão que tem um filósofo ou filosofia de dizer coisas que não podem ser ditas? Como que o filósofo pode se apresentar e aí dizer coisas que não podem ser ditas? Resumo da ópera, né? Parece-me que nós estamos diante daquilo que, entre aspas, né, costumou-se dizer a morte da própria filosofia. A filosofia terminou. Por quê? E é enigmático, ao mesmo tempo que emblemática, a posição de Wittgenstein ao terminar o Tractatus. Ele se retira da filosofia. Mais ou menos enunciando que os problemas estariam resolvidos. Do que pode-se dizer, fale-se claramente, e do que não se pode dizer, vamos nos calar, evidentemente. Bom, sobrou o que para a filosofia? Se a ciência e os cientistas falam das coisas que podem ser ditas, e daquilo que não pode ser dito, ninguém pode falar. Sobrou o que para a filosofia? Bem, nós não podemos, evidentemente, estar certos desta morte da filosofia. O Fernando Pessoa e depois o Jorge Mário Borges, da Argentina, né? O Jorge Luiz Borges, desculpe, né? Eles dizem, eles têm uma frase, né? O Fernando Pessoa diz assim, que as coisas às vezes parecem um cadáver num longo velório. Às vezes nós gostamos tanto de certas coisas que nós não queremos enterrar essas coisas. Nós não queremos nos ver livres dessas coisas. As coisas estão aí todos os dias, né? De alguma forma, nos incomodando, né? O Wittgenstein mesmo vai dizer que a própria filosofia sempre enterrou os seus coveiros, né? A própria filosofia sempre enterrou os seus coveiros. Então, longe, mas muito longe, de vermos resolvido o drama, nós estamos diante do próprio drama. Estamos diante do próprio drama, né? E o próprio drama, ele vai se caracterizar não por aquilo que pode ser dito pela linguagem das ciências, mas o drama todo está justamente nisso que não pode ser dito. O drama da filosofia e a grandeza da filosofia estaria justamente nisso que ela não pode dizer, que ela não pode enunciar, né? E é esta, de fato, a grande questão que nós encontramos quando nós nos referimos, portanto, à questão do místico no Tractatus. Vejam que esta parte final do Tractatus não foi muito agradável ao Círculo de Viena, por exemplo. O Círculo de Viena não gostava muito desta última parte do Tractatus, esse enunciado do místico, né? Há certas passagens que nós encontramos na literatura que mostram um pouco de desprezo, né? Dessas últimas falas do Wittgenstein, o místico, aquilo que não se pode se dizer, o inefável, aquela coisa toda. O Círculo procurou ler o Tractatus, até ali a proposição 5, né? Onde as coisas aparecem mais ou menos como uma fórmula, inclusive, da verdade, né? A fórmula da verdade pronto, acabou, estamos de fato contentes, e isso nos é suficiente. Mas o que impacta de fato no Tractatus é esta expressão do inefável e do indizível, né? Numa passagem de Cultura e Valor, no registro que ele fez em 1931, ele diz assim: o inexprimível, o que considero misterioso e não sou capaz de exprimir, talvez seja o pano de fundo a partir do qual recebe sentido
seja o que for que eu possa exprimir. Vocês encontram esta passagem em Cultura Velor, né? Lá numa entrada de 1931. Vejam, 1931 é bem depois do término, né? Do término do Tractatus, da publicação do Tractatus, né? Certo? São 10 anos posteriores. E percebam que esse pano de fundo do inexprimível ainda continuava a incomodar o próprio autor, né? O inexprimível, aquilo que considero misterioso e não posso exprimir, talvez seja o pano de fundo a partir do qual recebe sentido, seja o que for que eu possa exprimir. Parece mais ou menos a metáfora de que você só conhece de fato o sol colocando-se de costas para ele. E me parece que isso também está presente na literatura dos primeiros cristãos, ou dos primeiros filósofos cristãos, da patrística, por exemplo, né? E eu faria referência aqui a um autor que me agrada bastante nessa trajetória de uma história da mística, que é o pseudo-Dionísio Areopagita, né? O conselho dado pelo Areopagita, primeiro, numa teologia apofática, teologia para dizer o que Deus é, a parte daquilo que ele não é, evidentemente, mas retirando-se ao final justamente para a inefabilidade de Deus. Já tentei escrever um artigo sobre a inefabilidade em Pseudo-Dionísio e também no Wittgenstein, mas não teve muito sucesso a história, né? Seriam duas realidades diversas, tá? Bem, mas esse pano de fundo, que é o inexprimível, aquilo que não posso exprimir, ele é o básico para Wittgenstein, é aquilo que de alguma forma orienta o próprio significado da filosofia, né? Como posicionar-se frente a esta condição, que é a condição de não poder exprimir certas coisas, né? Para Wittgenstein, a tarefa que se propunha nos Tractatus era, prioritariamente, a resolução de todos os problemas filosóficos. Em suma, tratava-se de resolver o problema filosófico por excelência. Recordem a própria trajetória histórica da filosofia, que nos fez saber muito mais sobre aquilo que está fora do mundo do que propriamente aquilo que está dentro do mundo. Contudo, esse problema está virtualmente atrelado a outro, qual seja a possibilidade de investigar que no mundo existem realidades que podem ser ditas e outras que apenas podem ser mostradas. Há, certamente, aí um ponto de inflexão decisivo em todo o tratado. Há no mundo coisas que podem ser ditas e localizá-las, de fato, é uma tarefa que nós não podemos renunciar. E há também coisas no mundo que nós não podemos dizer, mas apenas mostrar. No entanto, a postura filosófica de Wittgenstein quanto ao papel da filosofia sobre aquilo que ela pode dizer se situa num outro registro que não o tradicional. E eu insisto aqui, a filosofia sempre se arvorou no direito de dizer aquilo que é indizível. O tema da filosofia parece, portanto, se situar em outro lugar quando se apresenta o problema do místico na linguagem do Tractatus. Definitivamente, fazer filosofia depois do Tractatus é um trabalho de recomposição da própria pessoa. Ele vai deixar claro também, numa passagem por de valor, que o trabalho de filosofia é como um trabalho em arquitetura, é um trabalho sobre si mesmo.
Isso implica, propriamente, que este elemento místico comporta a possibilidade de uma explicação daquilo que propriamente não é da parte da filosofia, implicando uma via negativa dos limites entre o que é permitido e o que não é, no que toca especificamente aos limites do conhecimento filosófico. Traçar os limites. Noutras palavras, a solução dos problemas filosóficos empreendida pelo Tractatus tem na relação entre o dizer e mostrar seu ponto de apoio para uma definição negativa da filosofia e seus problemas. Para uma abordagem do problema, se faz necessário determinar o que Wittgenstein entende por conhecimento e que limites estão nele implícitos, o que remeteria, inevitavelmente, àquilo que ele chamou o místico. Para tanto, deve ser recordado o penúltimo aforismo do Tractatus, número 654, em que diz: minhas proposições se elucidam do seguinte modo: quem me entende, por fim, as reconhecerá como absurdas, quando, graças a ela, por elas, tiver escalado para além delas. É preciso, por assim dizer, jogar fora a escada depois de ter subido por ela. Como se sabe, o Tractatus se pauta pelos limites entre duas linguagens. Uma linguagem dotada de sentido, a das ciências naturais, e aquela desprovida de sentido, a linguagem da metafísica. Enquanto obra de lógica, que pretende ser, o Tractatus tem como intenção aquilo que está resumido na frase do prólogo da obra. Todo o significado do livro, diz o Wittgenstein, pode resumir-se, de certo modo, no seguinte: tudo aquilo que pode ser dito pode ser com clareza, e do que não se pode falar, melhor é calar-se. Para Wittgenstein, o que importa é identificar aqueles elementos simples, que são as proposições elementares ou atômicas, às quais as propriedades lógicas complexas podem ser reduzidas, enquanto se referem aos fatos atômicos. Estes são absolutamente simples e, enquanto postulados, não são passíveis de serem exemplificados. As proposições com sentido dizem respeito a esses fatos atômicos, que se mostram por meio de representações, pictures of facts. Enquanto os nomes individuais são desprovidos de sentido, as proposições sobre o mundo, por seu lado, são dotadas de sentido. Elas pertencem ao âmbito daquilo que se pode dizer. A lógica e a matemática, ambas tautológicas, não se referem ao mundo e, nesse sentido, carecem de significado. As proposições da ciência natural referem-se ao mundo e significam o mundo ao qual se referem. No entanto, temos conhecimento de proposições que, se por um lado não são lógicas, por outros não têm sentido. Elas não se referem ao mundo, mas sim ao místico, ao indizível. Mas o que significa mesmo esse místico? O que podemos esperar daquelas proposições que ficam num estado de flutuação significativa à medida que retiramos a escada? O místico, tal como compreende Wittgenstein, não deixa de comportar um elemento de inventividade e, ao mesmo tempo, de algo que pertencem à tradição da mística. Situar, portanto, o papel do místico no interior do Tractatus equivale a procurar delimitar os limites entre aquilo que, enquanto passível de ser objeto de conhecimento, no sentido de um conhecimento discursivo, deixa de sê-lo à medida que apenas pode ser mostrado ou ter sentido.
Ainda que em nenhum momento Wittgenstein defina ou ilustre o que realmente quer dar a entender com o conceito de místico, fica claro, contudo, que o místico é aquilo sobre o qual careceria de sentido manifestar-se. Quer dizer, algo que não pode ser descrito, nem muito menos pensado, porque ao se fazer tal coisa, se usaria a linguagem com uma finalidade que ultrapassa os limites de suas possibilidades lógicas. O místico está associado, de qualquer modo, a um determinado sentimento, um sentimento de que a linguagem pode mostrar, contudo não pode dizer. Neste sentido, o místico se refere à negação de toda a atitude metafísica anterior. Isto se deve, precisamente, ao enfoque predominantemente lógico do pensamento do autor. Neste sentido, a filosofia de Wittgenstein se enquadra na tradição kantiana, à medida que aceita a distinção feita por Kant entre númeno e fenômeno. Ao âmbito discursivo, enquanto caracteriza o conhecimento científico, corresponde ao mundo dos fenômenos. Do mesmo modo, cabe à filosofia delimitar o impensável desde o interior do pensável. Não se pode fazer filosofia no sentido rigoroso do termo, em nenhum outro sentido, porque todas as perguntas significativas e, portanto, todas as perguntas filosóficas autênticas devem estar no interior delimitado pelo mundo dos fenômenos. O discurso filosófico não pode ser um discurso de primeira ordem, já que sua tarefa se dá num segundo registro, que é esclarecer a expressão do discurso entre aquilo que tem sentido e aquilo que não tem sentido. Assim, a tarefa da filosofia é a de desenvolver a lógica e tornar transparente a complexidade daquilo que é peremptoriamente complexo. Os mistérios da vida continuam insondáveis. À medida que a metafísica se ocupa do mundo enquanto totalidade, ou trata do transcendente, vale dizer, daquilo cuja existência só pode ser apreendida por via não racional e não pela via discursiva, na qual aprendemos a existência dos fatos ordinários, se converte em algo obviamente impossível do ponto de vista de Wittgenstein. Existe, com certeza, o indizível. Lemos no Tractatus 6.522. Isto se mostra, é o místico. Este aforismo deve ser completado pelo número 652, que diz: sentimos que mesmo que todas as possíveis questões científicas fossem respondidas, nossos problemas vitais não teriam sequer sido tocados. Sem dúvida, não cabe mais pergunta alguma. E esta é precisamente a resposta. Creio que estamos diante, evidentemente, daquilo que é o mais significativo nessa discussão. Mesmo que a ciência desse conta de todos os problemas do mundo, os problemas da vida ficariam sem ser tocados. Né? As questões científicas podem resolver, mas as questões que dizem, de fato, respeito àquilo que é o mistério, ele continua, de fato, insondável. O problema da filosofia historicamente posta é a sua ousadia em querer exprimir este insondável. Nesse sentido, o problema do místico e sua relação com o problema do dizer e mostrar está em íntima conexão com o problema da ética e o sentido da vida e o sentido da vida. É necessária, da perspectiva de Wittgenstein, a crença numa unidade e indivisibilidade da realidade relacionadas, ao mesmo tempo, com a seguinte ideia: a intuição do mundo, subespécie eterna, é a intuição dele como um todo limitado.
É místico o sentimento do mundo como um todo limitado, o que pode ser completado pelo aforismo 64311. A morte não é um acontecimento da vida. Não se vive a morte. Se por eternidade não se entende a duração do tempo, mas a temporalidade, vive eternamente quem vive no presente. E quem vem a delimitar o espaço da relação entre o místico, a vida, a ação, é o ético em Wittgenstein. Então, percebam a impostação do místico, né? Aquilo que nós poderíamos dizer, evidentemente, que foi colocado como um ponto fora da curva, se tornou decisivo, né? Porque é a partir do substrato místico que nós podemos, evidentemente, pensar a fluidez da própria ética. A ética não estaria ligada, evidentemente, àquilo que pode ser dito. E se a ética não está, tão pouco está a estética e muito menos a religião. Né? Qual é a pretensão que nós temos, evidentemente, de transformar ética, estética e religião em ciência? O conteúdo desses campos de ação permanece como elencados ou sustentados por essa expressão do invisível, evidentemente. Né? Mas é isso que é o importante da vida. Talvez seja isso que Wittgenstein quis dizer na carta a von Fichler, né? Que ele havia escrito 2 livros. Um, o que se estava lendo, e outro que não se iria ler. Mas justamente esse outro livro é que era o livro mais importante. Porque justamente as coisas tratadas deste outro livro não eram coisas postas em palavras. Para o filósofo, o problema do bem e do mal, e aí do belo e do feio, do sagrado e do profano, deve ser considerado em relação com o problema do mundo e suas propriedades, e ainda como um atributo do sujeito que vive de acordo ou desacordo com o mundo, o que quer que seja, né? O que elimina a pretensão de existência a qualquer realidade substancial. É mais que isto. Naturalmente, se admite que tudo que, não podendo ser dito, pode ao menos ser mostrado, cai sob a categoria do místico. No Tractatus, está relacionado diretamente ao místico certo número de outros elementos, particularmente o solipsismo. Assim, encontramos esse termo no Tractatus 5.1. A lógica preenche o mundo. Os limites do mundo são também seus limites. Não podemos, pois, dizer na lógica, isto e isto existem no mundo, aquilo não. Porquanto se pressuporia aparentemente que exclui certas possibilidades, o que não pode ocorrer, pois, do contrário, a lógica deveria colocar-se além dos limites do mundo, como se pudesse considerar esses limites também do outro lado. Não podemos pensar o que não podemos pensar. Por isso, não podemos dizer o que não podemos pensar. 5.6.2. Esta observação dá a chave para decidir a questão. Até onde o solipsismo é uma verdade? O que o solipsismo nomeadamente acha é inteiramente correto, mas isso se mostra em vez de deixar-se dizer. Que o mundo é o meu mundo. Isto se mostra porque os limites da linguagem denotam os limites do meu mundo. Mundo e vida são um só. Eu sou o meu mundo. Né? Caminho já para as minhas conclusões aqui, depois podemos conversar um pouquinho. A filosofia do Tractatus, vista na sua totalidade, é uma filosofia completa e deve ser considerada como tal. Por outro lado, o místico careceria de significação religiosa, porquanto, o que é o místico? O místico refere-se, em primeiro lugar, a Deus e à divindade. No entanto, o que significam aqui termos Deus e divindade? Se compreendemos que o mundo é a totalidade dos fatos, podemos também compreender que nada há no mundo que esteja fora dos fatos. Uma tal factualidade é o que Wittgenstein chama Deus. No entanto, a factualidade dos fatos não é algo que os fatos digam, mas sim algo que mostram.
Indo um pouco mais adiante, poderemos ver que o mundo, Deus, pode ser traduzido em termos de vida, porque a vida, né, a somatória de mundo, é a totalidade dos fatos. Tal que, se a factualidade do mundo, Deus, fatos, vida, é formal e é o que torna possível os fatos, essa formalidade é, sim, inefável. Tal como escreve Wittgenstein, né, no seu diário. Como se apresentam todas as coisas, é Deus. Deus é como se apresentam todas as coisas. Se, além disso, compreendemos aquilo que Wittgenstein chama de forma, enquanto aquilo que estabelece o limite do mundo, fica claro que uma proposição generalizada é também o limite do mundo. Tal generalização não pode ser atingida através de expediente impossível de enumerar todos os fatos, bem como não pode ser atingida pela enumeração de todas as funções já existentes, já que aqui nos encontramos diante de uma tarefa inexequível, uma tarefa que certamente não pode ser realizada. Para tanto, a única maneira possível de se obter uma tal proposição seria dando uma lei formal de todas as proposições possíveis. Isso resultaria que teríamos um mundo limitado, né? E aí, eu cito o Zermatt, começamos seguindo algumas proposições dos notebooks, por uma simples identificação entre Deus e o mundo. E já vimos que essa forma não é exata, uma vez que Wittgenstein concebe Deus como transcendental. Deus não se revela no mundo. Se continuarmos analisando outras proposições referentes a Deus e o místico, veremos que o não ser revelado no mundo pode significar um manifestar-se como o limite do mundo. Ser o limite de um território significa ser a forma geral, isto é, a possibilidade desse território. Com relação à totalidade do território, ser uma forma é ser o seu sentido, posto que a forma e essência são idênticas. Deus é o sentido e a essência do universo, a essência do mundo, isto é, a totalidade dos fatos, é a forma geral da proposição. E a forma geral da proposição é idêntica ao conceito Deus. O outro enfoque se funda não no mundo, mas nos valores. Os valores não são os fatos, uma vez que se tudo está no mundo, são fatos. Desculpe, os valores não são os fatos, uma vez que, se tudo que está no mundo são fatos, os valores devem existir fora dos fatos e do mundo. Se entendemos por valores atributos éticos, vemos que esses são projeções da vontade. Uma vontade subjetiva, que é a minha vontade pessoal. E essa vontade que é divina. O bem e o mal não são coisas do mundo, ingressam no mundo através de minha vontade. Né? E que podemos, então, resumir usando de novo o pensamento de Zermatt a respeito do místico. A lógica e a ética fornecem dois possíveis métodos de projeção para encontrar o sentido do mundo. Para a lógica, o sentido do mundo é sua forma inalterável, Deus. Para a ética, é o sujeito volitivo. Nesse sentido, a posição de Wittgenstein sobre a ética deriva da tese principal que é definida no Tratados, quando Wittgenstein diz: todas as proposições têm igual valor. O sentido do mundo deve estar fora dele. No mundo, tudo é e como acontece. Nele não há valor. E se houvesse, o valor não teria valor. Se houver um valor que tenha valor, então deve permanecer fora de todo acontecer e ser assim. Pois todo acontecer e ser assim é casual. Bom, eu disse para vocês, evidentemente, que não ia fazer nenhuma novidade, né? Mas, justamente, recuperar aqui, né, o possível significado desse místico. Como conclusão, posso dizer, né? O místico encerra as pretensões da filosofia, por um lado, e a pretensão de uma filosofia que construiu castelos
de Cartas no Ar e funda uma nova pretensão filosófica, que é justamente a pretensão filosófica que faz referência, talvez, ao modo como nós nos comportamos frente à realidade. Né? Não na possibilidade de dizer a realidade, mas também na possibilidade de mostrar essa realidade. Bem, é isso, gente. Posso aí, né, conversar um pouquinho e trocar algumas ideias com vocês. Professor Léo. Obrigado, professor Bortolo, pela exposição. Agradeço. Né? Que diz, o que você achou do filme? Querendo, por exemplo, uma razão lógica, evidentemente. Poderia dizer, mas eu jamais iria traduzir o sentimento que tive do filme. Por mais que eu descreva, eu jamais vou conseguir traduzir o sentimento que da figura de Mahler causa em mim. Então, como é que a gente compõe? Eu acho que estaríamos autorizados a compor em Wittgenstein a espécie de uma razão sentimental, um sentimento, não um sentimental barato, mas do sentimento. Estaríamos talvez autorizados a recuar para uma razão poética. Estaríamos, portanto, autorizados a postular uma epistemologia feminina. Pode ser, evidentemente, que os autores ortodoxos não gostem muito disso. Mas eu acho que já temos velhice suficiente para poder dizer isto. E eu concordo plenamente contigo, sim, que o sentimento ele está aí, aliado ao místico. Ele se sustenta no místico, evidentemente. Temos uma pergunta, Bortolo, no chat. Eu acrescento aí com a minha também. Tá? É do professor Santiago Garmendia, colega da professora Cristina, lá da Universidade Nacional de Tucumã. O que fazer com o místico? É um espaço a preencher ou um vazio? O que nós, filósofos, fazemos se não é misticismo, castelos no ar? E aqui eu colocaria Bortolo, pensando numa reflexão do Brian McGuinness, que escreveu um primeiro texto falando do misticismo, né, do místico em Wittgenstein nos anos 65, 66, que teria dito que o Wittgenstein teria tido um contato, enfim, com os textos do Russell, que, né, publicou alguns textos, né, intitulados O Misticismo e Lógica, em 1918, e ele pergunta exatamente no início do texto, em que momento nasce o silêncio? Essa seria a minha questão. Quer dizer, o silêncio como condição final nasce a partir de um contato, de um dar-se conta de que é realmente o mais valioso, o mais interessante, talvez não constitui aquilo que possa ser dito e, portanto, o silêncio nasce a partir desse momento, ou ele seria uma dimensão anterior a esse contato que revelaria exatamente aquilo que é mais essencial? Bem, obrigado pelas perguntas, né? Tanto do Santiago quanto a tua, Léo. Né? A filosofia sempre enterra seus coveiros. Né? Não sei se é assim que se fala na Argentina, se é assim que vocês se referem. Né? Estamos bem longe, Santiago, de renunciar, evidentemente, à construção dos nossos castelos no ar. Estamos bem longe disso. Né? Pelo contrário, cada vez mais se torna imperiosa a necessidade de fazermos esses castelos. Né? Esses castelos, eles têm muito a ver com a provocação feita pela Cristina e a resposta que dou a Cristina. Né? Do que tratamos nós, filósofos? O que fazemos nós, filósofos? Falamos do inútil. Né? Penso que nunca foi tão necessário falar do inútil. Né? Estas coisas, por exemplo, que parecem não ter sentido nenhum, parecem não fazer sentido. Né? Recuperar, trazer de volta, evidentemente, para o campo da própria filosofia, não
não um enrijecimento das coisas, né? Não uma dureza das próprias coisas, né? Mas libertar, evidentemente, a filosofia não de um vazio ontológico, mas de um vazio, evidentemente, sobre algumas pretensões que se firmam como dogmas, como verdades certas que ninguém pode mudar, né? O que é a nossa história, senão as nossas brigas, as nossas guerras, senão a guerra por isso, por aquela verdade que eu não resolvo não abrir mão e assim sucessivamente, né? Léo, não há palavra sem silêncio. Uma palavra sem silêncio não é uma palavra, no meu entendimento. Uma palavra sem silêncio não é palavra. A palavra se gesta no silêncio. Mas também não se pode pensar na existência de um silêncio desprovido de palavras, né? Porque, da mesma forma, o silêncio também é gestador da palavra. Eu penso que a palavra é o útero do silêncio, da mesma forma que o silêncio é o útero da própria palavra. Eu não penso silêncio antes de palavra depois, ou palavra antes de silêncio depois. Há silêncio no falar e há falas no silêncio. O problema é que nós estamos desabituados a esse espaço de silêncio. Nós só falamos, né? Nós só falamos, né? Não temos mais tempo para não falar. A nossa civilização tornou-se uma civilização da fala, né? Quando se lê McLuhan, na Aldeia Global, a frase final é: e no fim eram os homens olhos. E dizemos, no fim eram os homens bocas. Bom, não sei se consegui aí mais ou menos pontuar as questões de vocês. Yo quisiera solamente, muchas gracias, ampliar un poquito, pero lo otro lo había traducido, así que voy a hablar despacio. Sí, claro, entiendo esto de el silencio y la palabra. Pensaba yo en esto de la arena que hace que algo sea playa y no desierto, ¿verdad? O sea, el mar, digamos, sería el lenguaje. Ahora, yo pensaba esto de qué hacer en filosofía, pensando en lo que él hizo después de esto, que además de, por supuesto, abandonar la filosofía, después volvió en una forma radicalmente diferente, si se quiere. Eso es una pregunta también. Entonces, ¿cómo él hace un salto hacia, no quiero decir hacia el otro, pero sí, de alguna manera, desde un solipsismo hacia una comprensión de que, de que estamos anudados en un tejido con otros, y que el silencio, en ese sentido, ¿cómo lo verías al silencio en las investigaciones, en el segundo Wittgenstein? ¿Cómo vos quieras? O sea, ¿cuál sería el silencio ahí? ¿O qué sería el silencio? ¿Y sería un silencio preñado también? ¿O un silencio vacío, estéril? En ese sentido. O sea, esa era la pregunta. ¿Qué hacer y qué hizo él? ¿Y cómo crees, a dónde quedó, qué lugar ocupó el silencio? ¿O qué interpretación le darías al silencio en la segunda filosofía de Wittgenstein, donde parece ser una especie de locuaz, ¿no? Así una cosa polifónica, esas investigaciones tan llenas de diálogos, ¿no? Muchísimas gracias, me encantó y me encanta la exposición y agradezco muchísimo la invitación. Gracias. Me pergunto também o que aconteceu com o silêncio wittgensteiniano depois da publicação do Tractatus. O retorno de Wittgenstein a Cambridge, né? Me parece que podemos traduzir esse silêncio justamente na pergunta que Rafa faz a Wittgenstein. Que significado tem esse gesto napolitano? Que significado tem esse gesto? Né? E aí,
O silêncio se expressa, evidentemente, na incapacidade de você poder definir a priori que significado tem esse gesto, né? Porque você só vai poder definir esse gesto numa partilha, numa cerimônia, evidentemente, né? Em que está presente não mais uma reflexão racional, mas sim que entra o teu corpo e a tua gestualidade, né? O teu corpo e o teu gesto entram nesse silêncio. E eu creio, Santiago, que o que está em jogo aqui justamente é isso, né? Quer dizer, o modo como Sraffa impactou Wittgenstein, eu não sei se esse fato aconteceu de fato, né? Me parece que foi sim, de fato, assim, né? Quando Sraffa pergunta a Wittgenstein que valor lógico tem isto, né? Que valor lógico tem isto? Que valor lógico tem o gesto de silêncio da mãe da Praça de Maio frente aos seus filhos mortos, por exemplo, o gesto de ficar aí e não falar nada, às vezes no jogo, né, de pactos que nós vamos fazendo. Eu penso que o silêncio no Tractatus é o silêncio a priori, enquanto que o silêncio das investigações é um silêncio só a posteriori, né? E ele é determinado pelo alcance, evidentemente, do que nós partilhamos. Do que nós partilhamos. Não há silêncio sem partilha aí, né? Evidentemente que as investigações caminham por um outro campo, e aí a permissão de falar. Mas quando eu falo, e aí eu tenho que associar o papel do corpo nessa fala, do gesto nessa fala, da intersubjetividade dessa fala, nós vamos ver que eu e você não podemos muitas coisas, né? E quando podemos, só podemos determinado por alguma regra que nós pactuamos, quer verbalmente ou quer silenciosamente. A maioria das regras que nós vivemos, nós as vivenciamos de modo silencioso, né? A maioria das regras que nós vivemos, nós as vivemos silenciosamente. Não sei se... Encantador. Mais alguém gostaria de fazer alguma questão, professor Bortolo? Temos ainda mais 5 minutinhos. Bom, então nós agradecemos, Bortolo, a tua presença.